Quem conhece sabe quanto penas sofre o paciente, sem ter plano de saúde, tendo 100 na sua frente. Notando os dias passarem e a fila tendo mais gente. Enquanto o povo não acordar verdadeiramente através dos movimentos sociais, os governantes, as pessoas vão fazer o que eles querem. E nós não podemos permitir que isso aconteça. A gente tem políticos se posicionarem a favor do direito à saúde e a gente tem aqueles que assumiram o outro lado. Quando cabe a eleição, passou um período que eu espero sentar novamente na cadeira e vai lá, estou precisando disso para a comunidade. Não. Que é a injustiça de uma política destrutiva. Será que nós estamos refletindo efetivamente sobre raça? Será que nós estamos refletindo efetivamente sobre sexualidades, sobre gênero, sobre território? Que as mulheres pretas têm mais dificuldade no serviço do que as mulheres pardas e brancas, né? O subúrbio está morrendo na área da saúde, a comunidade tem que reivindicar mesmo. A gente sempre teve essa disputa no cenário, né? Quem defende a saúde como direito e quem defende a saúde como mercadoria. Se eu tenho uma condição hoje de ter um bom emprego ou ter um bom carro, dane-se os outros demais. E na visão da ética do povo indígena não é assim. A gente via muita gente morrer por falta de assistência. A gente via questões que as pessoas colocavam como simples. E muitos deles não querem que o povo seja educado, que tenha entendimento, porque fica mais fácil deles manipularem. Só a gente chegar na rua e perguntar às pessoas o que é o SUS, se defende o SUS, né? E aí é mais fácil a gente encontrar pessoas que atacam, que não compreendem o que é o direito à saúde. Isso vai demonstrar que teve uma distância aí entre o que a gente conseguiu avançar e a compreensão disso. O movimento, às vezes, de saúde, ele aguarda muito um debate qualificado, mas qual é o debate qualificado que você vai fazer com a população que ainda não tem essa qualificação? Ele não é grátis porque nós já contribuímos com nossos impostos. Até porque tudo é tirado da gente, de certa forma, para poder investir no que diz os seus princípios, na sua universalidade, na sua integralidade, na sua equidade. E onde é que estão esses princípios? A gente não está sendo escutado. E eu acho que é daí que a gente começa a ter uma preocupação grande desse país que a gente está começando a construir. Muitos órgãos estão pedindo a revitalização. Reforço em políticas públicas que cada qual dê a mão, levando a bandeira SUS em prol da nossa nação. Saúde enquanto direito no nosso país ela é uma coisa nova, né, em relação à história do nosso país. Né? Então, a saúde passa a ser um direito no nosso país a partir de 88, com a Constituição, né, a atual Constituição. E, a partir disso, né, muita coisa vem se construindo. Mas o que a gente tem de normatizado a respeito do direito à saúde no Brasil é exemplo mundial, é algo que a gente só tem aqui e é de um avanço extraordinário. Nem tudo que foi proposto pelo movimento da reforma sanitária, né, na Constituinte, conseguiu passar. Então, é um direito que ainda estava em construção. E ao longo desses anos, né, da Constituição até agora, a gente vinha num processo de construção e tentando ampliar essas conquistas. Comecei a minha luta pelo Sistema Único de Saúde praticamente na luta comunitária também. Vim da luta comunitária, comecei lá sem entender o que era o SUS. E aí, após algumas dificuldades que eu fui percebendo, fui vendo, inclusive, a minha família passar, eu fui tentando me inserir, né? Dizendo, não, olha, a gente precisa lutar pelo direito à saúde, a gente precisa discutir. Primeiro, acesso à informação. Eu acho que o acesso à informação ainda é a estratégia mais importante para que as pessoas tenham a dimensão do que é o Sistema Único de Saúde, do que é uma política pública totalmente gratuita, né? Ele faz parte de nós. Eu acho que precisa ainda da população brasileira ter esse conhecimento, essa sensibilidade que a gente faz parte de um sistema que foi criado pela luta do povo. Sim, a gente tem, por exemplo, um Programa Nacional de Imunização no Brasil que é reconhecido mundialmente como um dos melhores do mundo. Eu sou
militante do SUS, né? Até porque quem discute sobre a população negra tem que discutir SUS, porque o SUS, quando ele é implementado na sua plenitude, a população negra é a primeira população a ser atingida positivamente, né? O que a gente tem aqui no Brasil, em países como a Inglaterra, como a Itália, né, que é o sistema universal, ou seja, é aquilo onde a saúde ele é um direito do cidadão, ele é o dever do Estado e cabe ao Estado promover essas condições. Quando o cidadão ele tem o seu direito negado, ele pode, por exemplo, recorrer ao Ministério Público, ou seja, a vida, né, ela precisa ser preservada acima de qualquer coisa, independente de você ter dinheiro ou não. E eu espero que essas coisas que estão dando certo, que elas não modifiquem, né, com o tempo, com essa questão que a gente está vendo política, que o Brasil está vivenciando. Eu sinceramente espero que não modifique, que melhore. Um acesso à saúde universal, integral e equânime, né, gratuita e de qualidade. Não existe outra saída para a saúde do país, saúde pública, senão essa. Um sistema que atende a todas as pessoas gratuitamente em todas as esferas é um sistema que é ousado. Digo que o SUS é um sistema muito ousado. O SUS consulta, examina, interna, opera e transplanta. Eu mesmo fui transplantado por uma trindade santa. Deus, o SUS e os doutores, poder que nada suplanta. Quando o cara diz, estou sofrendo como quem está na fila do SUS, eu disse, eu estou sofrendo como aquele que o sistema me obriga a sofrer na fila do SUS. Mas o SUS não dá sofrimento a ninguém. Dá grandiosamente sossego e paz, como eu estou tendo transplantado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado ao SUS. Quem não precisa do SUS, não vê que o SUS é preciso. Precisa de alguns ajustes para o Brasil dar sorriso. Se os ajustes foram feitos, passa a ser um paraíso. E nossa história também é marcada por diversos movimentos, pela resistência, mas a gente sempre viu que isso ainda é muito tímido em relação ao que o nosso país precisaria. E não é diferente com o Sistema Único de Saúde. Precisa ainda da população brasileira ter esse conhecimento, essa sensibilidade, que a gente faz parte de um sistema que foi criado pela luta do povo, né? Foi um movimento assim que veio da comunidade, que emergiu das instituições acadêmicas, de pessoas que também pensavam e lutavam pelo direito, e algo que ainda está em processo. O SUS a gente deve à luta do povo brasileiro. Parte da manutenção do Sistema Único de Saúde se deve muito aos conselhos. Todos os equívocos que os conselhos têm, com todos os vícios que a gente pode apontar, mas é um fórum permanente que às vezes até no seu equívoco garante minimamente a disputa desse projeto que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o SUS. O SUS não é para ser implementado no âmbito da saúde coletiva ou entendido somente quem está na saúde coletiva, mas é para ter entendimento e aplicado em todas as áreas de saúde. E nas outras áreas a gente tem dificuldade de dialogar e ampliar a discussão do atendimento integral, dos princípios do SUS. E aí se você tem conselheiros que resolvem tudo lá sozinho, é porque também a sociedade não acompanha. É dado um cheque em branco lá, que eu acho que conselho é espaço também para ser fiscalizado. A gente vê muitas pessoas no conformismo de esperar que o outro vá à luta e faça a sua parte, porque eu te elegi, você me representa, mas não tem um acompanhamento e um monitoramento devido. Além de ser uma democracia nova, nós somos muito ingênuos ainda diante do que a gente quer. E essa passividade da população brasileira tem sido uma arma contra ela mesma, diante de todo o cenário que a gente vem acompanhando ao longo do país. Antes de ser um militante do SUS, eu era alguém que brigava pelos favores das pessoas. Não, olha, tem que ajudar aqui a comunidade, a melhoria se depositava em um e outro agente, ou seja, político, ou seja, de gestão. Mas com o Sistema Único de Saúde, não. Eu vim descobrir que a gente estava pedindo era a aplicação e a garantia dos direitos. Então isso foi importante para mim. Eu acho que isso modificou muito na minha vida, né? Nós precisamos fortalecer as políticas públicas. Nós precisamos fortalecer as políticas que tratam sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidades. Nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde está pautado pelas ideias do direito à saúde. O direito à saúde reconhece a população. A gente não pode dar munição para que, a partir das falhas,
seja pelo boicote, seja pela má gestão, seja pelos políticos que são dominantes e que não defendem o SUS, ele não deu certo e por isso aí a gente vai, né, deixar que o que nós conquistamos morra. Hoje está uma decadência muito grande, não existe um pensamento voltado verdadeiramente em cuidar dos menos favorecidos, né? Existe uma gama de pessoas que estão preocupadas, principalmente em como desarticular ou tirar alguma coisa de investimento de lá para seus próprios interesses. Isso aí tem desarticulado um pouco. E nós temos que fazer com que o SUS volte, porque quem cuida da população, quem cuidava da população era realmente essa parte aí, que era o SUS. E hoje a gente tem essa necessidade, sim, de melhorar o SUS. Mas aí teria que ter uma mudança estrutural na base, né, do que está acontecendo com a saúde pública há muito tempo. Subfinanciamento, né, problema em gestão, né? Então, nossa meta sempre será o SUS universal, integral, equânime, gratuito e de qualidade. Tudo que a gente quer, a gente precisa estar na luta, né? Estar na luta, estar na militância, né? Com toda a conjuntura que a gente vive dentro do Brasil, acho que reacende ainda mais a chama, o fogo no pavio, né? A juventude do Brasil é fogo no pavio, né? A gente tem que estar cada vez mais trazendo essa força e animação da juventude para a gente conseguir, de fato, alcançar a Revolução Brasileira. O SUS é órgão avançado, está faltando gestão. Se um manso responsável assumir a direção, vai ter saúde sobrando para os carentes da nação. Tem exame e cirurgia que o SUS não tem cobertura. Alguns remédios também, por mais que tenha procura. Mas se acabar é pior, leva o Brasil à loucura. As pessoas não conseguem ver a importância, sabe? Sempre olham para o SUS de forma negativa, a população. Né? Então, a gente o tempo inteiro está em ativismo, o tempo inteiro está tendo que fazer um diálogo, uma discussão e mostrando o quanto, como era sem o SUS e como é com o SUS, né? Pensando que o SUS não nasceu de nenhum governo, nasceu de movimentos. Talvez se esses movimentos, se a população em geral abraçasse o SUS como um direito, eu acho que a imagem do SUS perante, inclusive, a mídia mudaria. Eu acho que é um exercício contrário. Algo que já, desde que foi instituído o SUS, já está na bandeira de luta. A gente já vem resistindo, é subfinanciado, não é reconhecido, né? As experiências que são importantes, elas não tomam a mídia está o tempo todo atacando. Liga a televisão, liga um jornal, você só vê o quê? É a fila do SUS, é um péssimo atendimento, faltando médico. A saúde, assim como ela é importante para o espectro da vida humana, né? Ela vai aparecer na mídia, não tem como não aparecer. A questão é o que a gente quer mostrar, de que forma a gente quer mostrar, como é que a gente vai fazer isso virar uma agenda da mídia. A mídia tem um papel muito importante, às vezes, na prevenção. Por exemplo, a febre amarela. A população começou a correr para a vacina, que é uma vacina que existe no posto de saúde, depois que a mídia começou a divulgar. Por outro lado, às vezes causa um impacto nas pessoas que não é real. Então, eu acho que é benéfica por um lado, mas tem esse outro papel de aterrorizar a população. Principalmente daquelas pessoas de ter a mídia como foco, como o induto da informação e automaticamente ela não se usar dessa informação para poder informar realmente a população, ela ludibriar a população. Se a gente não sabe quais são nossos direitos, nós vamos viver alienadas, e viver alienadas é não participar do próprio projeto de sociedade no qual a gente constitui. Você tem todos os dias uma mídia dizendo que o sistema público de saúde não funciona, mesmo onde ele ainda está funcionando relativamente bem, né? E aí, fazer essa disputa já é desigual, né? Quando as pessoas estão nos bastidores boicotando. Quando você junta o discurso público, né, associado a um discurso midiático, quando aí um conjunto de elementos vão se juntando contrário a essa proposta,
Então isso torna muito mais difícil. Pedi que saia na rua o pessoal do Senado, secretários e ministros, a Câmara de Deputados, dizendo não acabe o SUS, eu quero o SUS melhorado. Quais são os serviços ofertados? Quais são os meus direitos diante daquele serviço de saúde? Então, é preciso, a informação para mim é a grande ferramenta para alcançar as pessoas de qualquer situação, organizada, desorganizada, em qualquer direção. Aprendendo mais sobre as situações da comunidade, sobre a situação do país, como eu reivindicar, não onde é a fonte que eu vou buscar o problema. Então eu comecei a aprender com eles aqui e hoje já consigo entender mais o sistema SUS, como é que funciona, que até então eu era como outro qualquer, não tinha acesso ao conhecimento. Mudando esse cenário, na medida que nós mudamos esse cenário, a gente percebe o quanto a educação tem se tornado mais valiosa para as pautas políticas que nós queremos então implementar. O observatório tem um papel fundamental que é de produzir informação, qualificar a informação e, principalmente, fazer com que a informação chegue de modo democrático e gratuito à população. O observatório é uma ferramenta fantástica para reunir uma discussão teórica próxima da comunidade e uma discussão corriqueira das notícias, do que está acontecendo no país, de manter atualizado de forma com um conteúdo que eu posso confiar. Eu considero o observatório uma fonte de informação que pode sim contribuir não só com a minha visão, mas também pode contradizer a minha visão sem ter o vício, né? De querer me manipular, de querer... Então eu utilizo muito como uma ferramenta de grande credibilidade, uma ferramenta que contribui muito para qualificar a minha discussão no dia a dia. Entendo como uma ferramenta de militância e de formação muito grande para a área da saúde. O que tem de notícia? Qual é o novo ataque? Entra lá no observatório, vai lá nos destaques que vai ter. Certamente um destaque pontuando a última ataque, a última resistência ou a entrevista com alguém que consegue analisar. Para mim, o observatório tem um significado importante na construção de um discurso e na orientação dessa luta. Para mim, no sentido de como pessoa do movimento negro, que eu sou feminista negra, sou do movimento negro, e aí o observatório tem se tornado cada vez mais um espaço de reverberar as discussões raciais. Eu acho fantástico você ter esses observatórios, inclusive o observatório, pelo que eu entendi, é dividido em várias áreas, inclusive tecnologia. Eu acho que assim, é de fundamental importância a gente conhecer para a gente poder prevenir. O que a gente não conhece, a gente não tem nem ideia, né? Vide aí o Zika vírus. Chegou agora é que a gente está começando a entender para poder adotar medidas de prevenção. E esse observatório em saúde, o trabalho que o pessoal do ISC faz, é fundamental e muito ligado com as doenças infecciosas, embora eles não tenham foco só em doenças infecciosas, doenças crônico-degenerativas, que inclusive já são a maior causa de adoecimento no país, também estão sendo estudadas e é bastante importante. Temos o Observatório da Política de Saúde. A UFPA também trabalha sem mudar de atitude. E a escola coletiva diz eu fiz tudo o que pude. Desde o momento que o indígena também entrar em uma faculdade e estudar, seja qual for a disciplina, é um choque. E o melhor dizer, a própria formação didática do estudo de sociologia, de biologia, de antropologia, vai denominar a palavra aculturados, como se você tivesse esquecido do seu conhecimento. Quando eu estava lá no movimento, puramente eu era do movimento, eu fazia discussão sem conteúdo, eu sabia que aquilo não era certo, eu sabia que eu tinha que questionar aquilo, eu sabia que, e às vezes a minha fala era como se eu fosse contra tudo também, como se o meu movimento fosse só ser contra tudo. Quando eu venho e passo por esse processo de conhecer novos horizontes, de conhecer, de participar do conselho, de descobrir que tem um sistema único, de descobrir que a minha vida não está tão desconectada com o resto das coisas, que embora eu viva ali, mas que as coisas também acontecem de fora, isso fez com que eu descobrisse que, olha,
às vezes eu não estou sendo contra tudo, às vezes eu estou colocando o meu ponto de vista, eu também tenho a capacidade de defender. Muitos órgãos estão pedindo a revitalização. Reforço em políticas públicas que cada qual dê a mão, levando a bandeira SUS em prol da nossa nação. Existem algumas análises que meio que trazem que é como se os movimentos sumiram ou estivessem silenciados e tal. E para mim tem algo que é mais complexo. Primeiro porque não há um silêncio. Hoje, inclusive, a gente tem várias possibilidades de agregação dos movimentos e das ações, mas eu acho que a gente talvez não esteja conseguindo a forma. A gente não para de brigar, não, vamos continuar brigando. Se tiver de fazer uma manifestação para poder trazer algum benefício à comunidade, a gente faz. A gente não para, não. Nós não conseguimos maioria de políticos que defendessem nenhum direito social. As migalhas que o povo brasileiro conseguiu ao longo da sua história foi fruto de algumas resistências, né, que vai acumulando um pouco de força, que foi o caso da saúde, do movimento da reforma sanitária. A principal luta que a gente tem que travar na sociedade é a defesa da democracia. Se querem defender o SUS, precisam defender a democracia, porque o SUS ele só cabe na democracia. A garantia dos direitos sociais é vista como a assistência, como favor, como clientelismo. Então, como é que a gente faz a discussão de que sem a democracia não existe o SUS? E aí eu acho que agora, nesse momento, o povo brasileiro precisa ter essa compreensão de que a democracia ela corre risco. Defender o SUS é defender a democracia e sem democracia não existe o SUS. Eu queria colocar isso, que eu acho que é uma tarefa de todos nós. Quem não precisa do SUS, ajude para quem precisa. Colabore para ter mais, veja como enfatiza. A sua camisa mais veste quem não tem camisa. Yeah.